Então eu vou passando alguns recados paroquiais para vocês, tá? Para quem não me conhece, atualmente eu exerço o cargo de diretor de ensino, pesquisa e extensão, né? Essa é uma reunião da extensão, da coordenação de extensão e estágio, entre outras atividades que o pessoal desenvolve. E aí, alguns cuidados que a gente tem nesse momento primeiro, a reunião será gravada, tá? E aí, depois a gente vai repassar ou vai colocar ela disponibilizar ela para os alunos que não conseguiram assistir, a gente pode disponibilizar sem problema nenhum, tá? E aí um pedido que eu faço para vocês neste primeiro momento, se houver alguma dúvida, coloque no chat que o pessoal da extensão vai anotando, e aí ao final da apresentação do estágio, nós vamos responder as perguntas de vocês, tá? Um, uma Acho que todo mundo está com o microfone fechado, mas então eu peço para deixar o microfone fechado, até para a gente conseguir dar uma fluidez melhor na reunião, como a gente faz em outros momentos também, já fez em outros momentos. Algo importante, tá? Essa semana é a semana de conselhos. Hoje foi os conselhos do segundo ano, amanhã é o conselho de terceiros anos, tá? E sexta-feira a gente termina com as turmas Z. O que eu queria chamar a atenção antes de vocês da questão do estágio, antes de a gente entrar propriamente na questão do estágio, é lembrá-los que para receber o diploma de técnico em agrícola, vocês devem ter aprovação tanto na parte propedêutica, que é português, matemática, quanto na parte técnica e ter aprovação no estágio. Tá? Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque é extremamente necessário que aqueles alunos que não estão fazendo atividades remotas ou que não estavam fazendo e começaram agora, procurem os professores regentes para retomar os estudos, retomar as atividades remotas e entregar as atividades para não ficar pendurados, tá, no ano que vem. Como vocês bem sabem, o calendário 2020 ele vai até março de 2021 e logo em seguida já começa o próximo ano. E para que vocês obtenham o título o diploma de formados, tá? É necessário, isso é importante reforçar, que vocês tenham aprovação tanto na parte técnica quanto na parte propedêutica. E por isso, e até pelas reuniões do conselho de classe que a gente já teve hoje, ontem, pelas parciais de notas e tudo mais, eu recomendo fortemente que aqueles que ainda não participaram, que procurem os professores, conversem na hora de atendimento, tá? Tem na página da coordenação do curso técnico os horários de atendimento para realizar essas atividades, tá bom? Eu vou passar a palavra para o pessoal do estágio, agradeço a participação de vocês, sejam bem-vindos, tá? E sempre que houver qualquer dúvida, podem contar conosco, né, tá? Se vocês querem conversar com alguém, a gente está à disposição. Tem toda a parte pedagógica, Moacir, Mariluce, a nossa colega Cíntia, que é psicóloga, ela está disponível para atender vocês. Encaminhe um e-mail e converse com o pessoal, tá? Vocês não estão sozinhos neste momento. Passo a palavra então para o pessoal do estágio. Obrigado, Cristiano. Obrigado, pessoal. Estou ajeitando as coisas aqui ainda. Tudo isso é uma novidade ainda nessa questão de reunião online e apresentação. A gente sempre, na coordenação de extensão, busca fazer essa conversa nas turmas para esclarecer as dúvidas de vocês com relação à prática do estágio, como ele vai funcionar e todas as questões que envolvem legislação e tudo mais. Então, como o Cristiano já tinha comentado, a parte das dúvidas vocês vão estar colocando ali no chat e no final a gente vai estar respondendo elas, e quem tiver interesse em fazer a sua pergunta falada, então que coloque ali para falar, que nós vamos o pessoal vai estar anotando, e daí a gente vai estar dando oportunidade para depois para vocês falarem também.
Então, vamos lá. Os estágios. O estágio é um momento que o estudante tem para estar desenvolvendo a prática profissional num ambiente de trabalho, num local de sua escolha, onde ele vai ter a oportunidade de estar colocando todo o seu conhecimento adquirido durante o período de estudo, tanto na graduação quanto no técnico, à prática. E algumas legislações, ela baseia toda essa normatização do estágio. A lei do estágio ela é regida pela Lei 11.788, ela é de 25 de setembro de 2008, uma legislação bem atual para a questão de estágio em relação internacional, e ela que norteia como deve funcionar o estágio. Dentro da instituição, no IFC, a gente tem a Resolução 14 de 2013, que mostra como que deve ser realizado o estágio curricular dentro dos cursos, que para poder fazer o estágio, os estágios curriculares, ele tem que estar previsto no PPC do curso, no plano pedagógico de cada curso, e atualmente nós estamos sendo regulamentados também pelo Memorando Circular número 9 da Diretoria de Extensão da Reitoria. Então, como eu estava comentando, o estágio é um ato educativo, escolar, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior e de educação profissional. Então, os dois cursos que a gente tem na instituição aptos a realizarem estágio, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional e na educação de jovens adultos. Isso dentro da legislação da 11.788. Dentro dela também, ela traz a definição que o estágio faz parte de projeto pedagógico do curso, precisa estar no projeto pedagógico do curso, e ele tem que estar no itinerário formativo do curso. O estágio ele visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã, para o trabalho. Então, todas essa parte dentro da legislação da 11.788. Na resolução do IFC, o estágio também é conceituado como um ato educativo, né, desenvolvido em ambiente de trabalho, e que só entende-se que toda e qualquer atividade de estágio necessita ser supervisionada e assumida pelo IFC. Então, acontece às vezes na coordenação, isso já aconteceu pelo tempo que a gente tem experiência, o aluno foi desenvolver uma atividade na empresa, prestou todo o trabalho junto com a empresa, mas não realizou a parte documental junto à coordenação de extensão. Logo, não é reconhecido pelo IFC como estágio. Só vai ser reconhecido o estágio dos estudantes que passarem pela coordenação de extensão, seja feito todo o rito documental que é exigido por essa resolução, que é exigido pela legislação, para que a gente possa estar reconhecendo isso junto ao curso que vocês estão atuando. Os estagiários devem ser alunos regularmente matriculados no IFC, para que a gente possa estar encaminhando, né? Então, o aluno de outra instituição, a gente participa não como um agente fomentador de estágio, mas como uma concedente de estágio. E os estagiários devem ser alunos matriculados em curso compatível com a modalidade de estágio que estejam vinculados. Então, às vezes, a gente deseja fazer um estágio na área da qual que a gente não tem competência depois como profissional habilitado para estar desenvolvendo o estágio. O exemplo mais clássico que a gente tem aqui no nosso campus é a questão de práticas que é mais voltadas para o profissional da veterinária, que nós da engenharia agronômica e também os técnicos agropecuários podem acompanhar, mas não podem realizar elas. O exemplo são cirurgias.
O plano pedagógico do curso, do técnico em agropecuária, ele tem no seu item 13.1 o estágio curricular. O curso técnico em agropecuária exige a realização do estágio curricular supervisionado, de caráter obrigatório, sendo o mesmo requisito para aprovação e obtenção do diploma, o que o Cristiano tinha comentado anteriormente. As atividades de estágio deverão seguir a legislação vigente, regimento geral dos estágios curriculares do IFC, e no caso do técnico em agropecuária, o estágio tem carga horária mínima de 180 horas, podendo ser realizado mais horas, desde que previsto no termo de compromisso de estágio. Que a data de término do estágio não ultrapasse 5 anos após o ingresso no curso. Esse é um item bem interessante, principalmente para alunos que, porventura, reprovaram ou precisaram se ausentar da instituição por algum motivo e que, a partir da data da sua matrícula, ele tem até 5 anos para concluir o curso. Então, concluir o estágio realizado, todos os outros componentes curriculares com aprovação, para que ele possa receber o diploma de técnico em agropecuária. A carga horária referente ao estágio pode ser cumprida integralmente a partir da aprovação em todas as disciplinas da primeira e da segunda série, e também será oportunizado aos alunos da segunda série que ficarem em independência, tendo em vista a idade mínima estabelecida pelo Ministério do Trabalho e a resolução do CNE para a execução do mesmo. Então, aqui tem um ponto bem interessante para a questão dos alunos do técnico. Mesmo que a gente esteja com as atividades agora remotas, com a questão da pandemia, vocês precisam concluir todas as disciplinas da segunda série para que depois vocês possam estar realizando o estágio. E essa questão da idade mínima, a legislação, a 11.788, ela permite que alunos acima de 16 anos realizem estágio. Porém, na orientação do memorando 9 de 2020, que veio da Pró-Reitoria de Extensão, tem uma orientação também do Ministério do Trabalho dizendo que os alunos menores de idade não não desenvolvam estágios presenciais nesse momento de pandemia. Então, não compete a nós, coordenação de extensão, estar legislando sobre o que pode e o que não pode ser feito. A gente recebe as normativas e coloca elas em prática. Então, algumas contestações já foram feitas para a gente com relação ao porquê de não poder realizar o estágio sendo menor de idade, ou se eu vou completar a minha maioridade agora daqui um mês e pouco. A gente precisa aguardar esse período. O canal para estar tentando mudar isso não é através da coordenação de extensão, pode ser através da coordenação do curso, através do DEP, para buscar essa representatividade junto aos colegiados para que possa ser alterado. Já no projeto pedagógico do curso de engenharia agronômica, aí tem lá estabelecido que a carga horária mínima é de 450 horas e é parte integrante do currículo do curso, sendo que dessas, pelo menos 400 horas deverão corresponder à atuação no local de estágio e até 50 horas para elaboração de relatório. Então, aqui é um exemplo do projeto pedagógico que foi alterado. Num primeiro momento, ele tinha apenas 450 horas de estágio e hoje o estudante da engenharia agronômica ele pode optar por fazer 450 ou 400 horas e solicitar 50 horas para a elaboração do relatório de estágio. E nós, na coordenação de extensão, fizemos um documento onde o orientador ele solicita essas 50 horas para a elaboração do relatório de estágio. Então, a gente apenas está aplicando a possibilidade que o PPC trouxe para o estudante poder realizar. O estágio, no caso da engenharia agronômica, pode ser realizado a partir da 8ª fase do curso, em etapa única, desde que o discente tenha sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias das fases anteriores
e que tenha cursado com aprovação a disciplina da área de realização que ele vai desenvolver o seu estágio. Compete a coordenação de estágio, empregabilidade e egresso, os mecanismos de cumprimento à legislação, que é a listagem das empresas que oferecem estágio, que a gente tem disponível na nossa página, a formalização dos documentos, então a gente tem o convênio de estágio, que é uma parte que, embora a legislação não obrigue a realizar, devido ao SIGA solicitar ser baseado dentro dessa informação, a gente, principalmente no curso superior, onde todos os estudantes a documentação é feita pelo sistema SIGA, a gente precisa realizar a formalização do convênio de estágio. Muitas empresas já têm aqui, da região, mas geralmente os alunos da engenharia agronômica, eles buscam estágio em todo o Brasil, e geralmente a gente precisa estar formalizando novos convênios de estágio. É um pouco burocrático, mas é necessário para que a gente possa estar desenvolvendo o termo de compromisso de estágio. A gente realiza supervisão de estágio também. Geralmente a gente vai nas empresas aqui da região, conversa, faz uma entrevista junto com o proprietário, com o supervisor, avaliando o desempenho dos nossos estagiários. Depois a gente remete isso para o departamento de ensino, para que ele receba as avaliações das empresas e leve aos nossos docentes os pontos que a gente pode melhorar e também os pontos positivos que a gente tem do nosso curso ou dos nossos cursos. A avaliação de estágio, ela passa pela coordenação de extensão também. A gente recebe toda a documentação dos estudantes depois de realizar o estágio e a gente encaminha a ficha de avaliação de estágio e depois repassa a nota para as coordenações de curso, onde que essas vão estar fazendo o cadastro junto ao SIGA das notas de cada estudante de cada curso. A gente coloca outros aqui, porque em momentos de pandemia, como a gente está agora, a gente está fazendo uma reunião online, falando sobre estágio. A gente ia na sala conversar com vocês, a gente faz o atendimento individualizado também, e a gente realiza também algumas intervenções dentro da instituição, falando sobre a questão do estágio, importância, busca sempre novas parcerias junto com as empresas, traz vagas de estágios que tem externas também para ofertar para dentro do campus, e também busca empresas que têm interesse em fazer a seleção tanto para estágio quanto para profissionais, para incorporação junto a essas organizações, para que façam seleção junto conosco lá no campus, no IFC. A gente preparou essa arte com meio que um passo a passo, um fluxo de como estará funcionando o estágio agora, nesse ano, a partir agora desse ano, com essa questão da pandemia. Geralmente, os estudantes vinham até a coordenação de extensão, conversavam conosco, e a gente já passava todas as orientações. Com essa questão do distanciamento que a gente precisa manter, então a gente preparou um fluxo onde que a gente pretende fazer de uma forma mais tranquila e conseguir atender a todos que tenham condições de fazer o estágio, que atendam aos requisitos, possam estar sendo bem atendidos por nós da coordenação. Então, conforme a orientação da PROEX, os estagiários só podem realizar o estágio se forem maiores de idade. Você sendo maior de idade, na página da extensão, você seleciona as empresas que pretendem realizar o estágio, classifica elas em ordem de prioridade e encaminha para o e-mail da CEGEX. Nós, na CEGEX, vamos estar encaminhando e-mail para as empresas, solicitando essas vagas de estágio para cada estudante. Pode acontecer de estudante pedir para realizar o estágio no mesmo local? Pode acontecer, e o critério que a gente vai adotar é o estudante que está nessa reunião, que está buscando informações sobre o estágio, que encaminhar o e-mail primeiro, ele vai ter prioridade com relação a essa vaga.
Havendo uma segunda solicitação, nós vamos fazer o mesmo procedimento de pedir nova vaga para a empresa e tendo a oportunidade de fazer 2 pessoas, 3 pessoas, dependendo do período que cada um vai poder desenvolver também, a gente vai estar dando retorno para vocês. E também a questão da possibilidade da empresa estar recebendo. Muitas vezes acontece da empresa escalonar para que um estagiário saia das suas atividades de estágio e ela possa estar recebendo outro estagiário. Então, depois da gente ter a confirmação da vaga, o estudante vai selecionar um orientador, preencher a ficha de pré-estágio disponível na página da extensão. O orientador, provavelmente, vocês já devem ter em mente a pessoa que vocês pretendem estar convidando, mas a formalização ela vai se dar após a confirmação da vaga. Mas é interessante já manter contato com o professor orientador para que vocês tenham a possibilidade de ser orientado por ele. Tem uma normativa na instituição que permite que o docente só oriente até 10 estagiários ao mesmo tempo. Então, não é possível que ele oriente mais do que 10 pessoas. Isso também só será possível, devido à legislação, a questão de orientação de professores. A questão do técnico orientar, ele pode ser co-orientador, mas orientador não é possível. A coordenação de extensão, após o recebimento do formulário que vocês vão preencher, que se chama ficha de pré-estágio, que eu vou estar mostrando depois para vocês, vocês vão encaminhar para a gente vai ter posse de todas as informações e a gente vai elaborar o termo de compromisso de estágio. Elaborado o termo de compromisso de estágio, a gente vai cadastrar ele no SIGA. Eu me confundi com as setinhas aqui, deixa eu voltar. Tá. O estudante vai preencher o formulário no Google Forms, o qual eu vou estar mostrando para vocês, que está disponível na página de estágio. Nós vamos elaborar o termo de compromisso de estágio, vamos cadastrar no SIGA para colher as assinaturas. O SIGA tem uma ferramenta dentro dele que permite que nós da coordenação, o seu orientador e também você como estagiário consiga estar assinando digitalmente o documento. Além dessas 3 assinaturas, tem a assinatura do supervisor de estágio e a assinatura do responsável legal da empresa. Então, essas 2 últimas assinaturas, do supervisor e do representante legal da empresa, você vai receber um e-mail da coordenação aonde você vai pegar e imprimir o anexo em 3 guias, já com as 3 primeiras assinaturas, a sua, do seu orientador e a da coordenação de estágios, e vai levar para a empresa para que ele assine as outras 3 vias. Uma dessas vias deve voltar para a coordenação de extensão física, para que a gente possa arquivar ela, que a gente precisa fazer o arquivo desse documento por até 5 anos. Esse é um esboço geral que a gente tem agora para tentar facilitar a organização do estágio, e informações necessárias adicionais vocês podem estar contatando a gente através do e-mail. Então, aqui é um esboço geral de como irá funcionar o fluxo do estágio. Muitas questões vão vir pela questão da individualidade que o estágio tem. Não tem como a gente trazer para cá ações gerais, porque o estágio da engenharia agronômica se são 20 estudantes que vão desenvolver, são 20 termos de compromissos diferentes, por nada são 20 convênios que a gente necessita formalizar, são documentos diferentes conforme a característica de cada organização. Então, se é uma empresa formalizada que ela é uma organização da sociedade civil, então a gente precisa de um documento que se chama Estatuto Social para que o representante legal da empresa a gente precisa confirmar no sistema para que possa ser emitida a documentação. Para o técnico em agropecuária não é tão travado o processo, mas
quer desenvolver o estágio numa propriedade. Daí a gente vai verificar, mas nessa propriedade não tem um técnico agropecuária, não tem uma pessoa que tenha condições de ser o supervisor de estágio. Então, a gente não vai conseguir estar formalizando esse documento com essa pessoa. Então, a gente traz em linhas gerais aqui a questão do estágio e vai atender as individualidades no e-mail, conforme a solicitação de cada um. Como forma de facilitar o contato de vocês conosco, a gente, além do e-mail que está aqui, que é o cgex.srs@ifc.edu.br, a gente também adicionou o número da coordenação com o WhatsApp. Então, caso para tiragem de dúvidas, não é o canal oficial de comunicação. Para tiragem de dúvidas, vocês vão encaminhar para a gente ali um questionamento, uma pergunta, e dependendo da complexidade da pergunta, a gente vai solicitar ali para que seja encaminhado por e-mail, para que a gente consiga formalizar e ter o registro de todas essas conversas que a gente tem através do e-mail. Então, em linhas gerais, o que eu tinha para conversar sobre estágio era isso. Acredito que tenham bastante dúvidas, tomara que tenham bastante dúvidas, para que a gente possa estar trocando informações aqui. Aqui a gente tem uma pergunta da Daniela. Um pouquinho aqui, deixa eu me organizar. Vocês vão falar sobre apresentações de estágio que já foram realizados. Tá. Os estágios que já foram realizados, tanto da engenharia agronômica quanto do técnico em agropecuária, as defesas a gente está conseguindo realizar elas através de uma reunião como essa, onde os membros da banca e o coordenador ele grava a reunião, convida as pessoas que têm vontade de estar participando dessa reunião e realiza e depois encaminha para a gente a gravação e também as notas dos estudantes que a gente encaminha a ficha de avaliação. Só vai poder estar defendendo o estágio o estudante que tenha toda a documentação lá na coordenação de extensão. A gente já fez um mapeamento, tem isso planilhado, então, caso não tenha a documentação toda lá, a gente está recebendo essa documentação através do e-mail, fotos, e também a gente solicita que seja encaminhado físico através do correio, ou pode deixar na guarita, na instituição, ou conversa com a gente para combinar um melhor local, ou algum professor que possa estar colhendo esses documentos para a gente. Enquanto a gente não tiver posse desses documentos, a gente não vai liberar para a realização da defesa. O porquê disso? Porque presencialmente, em condições normais, a gente já não tinha uma preocupação por parte do discente na questão documental. E a coordenação, ela responde depois, até 5 anos, dessa questão da documentação de vocês com relação aos documentos na coordenação. Então, a gente precisa ter todos eles arquivados ali certinho, para que não tenha nenhum problema depois em futuras auditorias. Respondido, Daniela, espero que sim. Caso não tenha respondido toda a questão, daí tu, por favor, encaminha de novo ali. A Manuela, ela perguntou: o estágio pode ser feito ao mesmo tempo com as ARRs? Ou tem uma data específica? Tá. Os pré-requisitos mínimos para a realização do estágio. O primeiro,
a questão da maioridade. Depois, você sendo maior de idade, você pode realizar o estágio. Pode estar desenvolvendo ele junto com as ARRs, sem problema nenhum. Só que enquanto a gente estiver em período de atividade remota, de ensino remoto, você só pode desenvolver, registrar 6 horas de estágio diariamente, 30 horas semanais. Já se você tivesse e nós estivéssemos em condições normais, onde que a gente tem uma janela para realização do estágio dentro do calendário, você estaria realizando até 8 horas diárias de estágio, devido, devido à legislação permitir no item específico lá que diz que onde não, na alternância de ensino de sala de aula, você pode estar realizando até 6 horas, e não havendo isso, você pode desenvolver mais horas de estágio. A Natália aqui complementou: e quem não tem os materiais necessários para apresentação, computador, por exemplo, terá que apresentar do mesmo jeito? O estudante terá que apresentar o estágio porque ele faz parte da composição da nota. Sua nota é composta pela elaboração do relatório e também pela sua apresentação. A avaliação da empresa e sua autoavaliação. Então, caso você não tenha as condições necessárias para estar apresentando o estágio e você esteja em curso, que isso na instituição, a gente vai aguardar o seu retorno. A gente começou com essas apresentações remotas, principalmente para os estudantes que já estão saindo da instituição, que precisam formar, e porque por algum motivo eles vão estar ingressando ou em curso superior ou no mercado de trabalho, então a gente deu prioridade para eles. Agora a gente está estendendo aos demais, mas a gente gostaria muito que, na medida do possível, também fosse realizado os estágios nas condições normais para apresentação para a turma, para que a empresa ganhe com isso e você ganhe com isso também, para estar realizando a apresentação, a ver qual é a sua desenvoltura, perder um pouco do medo de falar em público, que tudo isso o estágio proporciona também. Caso você seja essa estudante que já está no terceiro ano, então manda um e-mail ali para a coordenação de extensão para a gente estar vendo uma maneira de realizar essa defesa, de repente até conversando com o DEP para ver uma possibilidade de uma reunião só com algumas pessoas, mas isso tudo a gente vai precisar conversar o caso a caso, não tem como eu me comprometer aqui nesse momento. O Diogo, poderia repetir o passo a passo para os alunos que não possuem nada planejado ainda? Para facilitar, a gente colocou na página da extensão, deixa eu compartilhar aqui com vocês bem rapidinho.
Vocês entrando na página da instituição, santarosa.ifc.edu.br, vocês vão vir em extensão estágios, vai aparecer essa segunda janela de abas aqui embaixo, e aqui vocês vão poder acessar conforme o curso de vocês. No técnico em agropecuária, tem todos os documentos que vocês vão precisar. Aqui tem a ficha de pré-estágio, que é um documento que vocês entregariam na coordenação para a gente preparar o termo de compromisso de estágio. E aqui o formulário de preenchimento da ficha de pré-estágio. Eles têm um para engenharia agronômica e um por técnico em agropecuária. Aqui vai solicitar para vocês, nesse formulário, todas as informações que pede na ficha de pré-estágio. A ficha de pré-estágio você não precisa mandar para a coordenação de extensão. Você só precisa preencher o formulário com todas as informações. A gente tem o termo de aceite do orientador, que a gente não vai estar utilizando agora nesse momento de pandemia. A ficha de agendamento de defesa, para quando se fosse atividade presencial, modelo de relatório de estágio e controle de defesas para o pessoal consultar. A gente colocou, tanto aqui quanto na aba da engenharia agronômica, ali o passo a passo para estar desenvolvendo os primeiros passos do estágio. E também tem aqui os nossos contatos, para caso vocês não tenham anotado, tem tudo isso na página da instituição. Apresentação. Acredito que foi respondido, né, Diogo? E agora eu não vou saber pronunciar esse nome, para não falar errado, nem vou falar. Por que fazer o estágio tem que ter 18 anos ou mais? Então, como eu comentei na apresentação, tem um memorando no orientativo para a coordenação de extensão de todo o IFC para que estudantes menores de 18 anos não realizem estágio nesse momento de pandemia. Se nós não estivéssemos em pandemia, é possível realizar o estágio, pela legislação, é possível realizar o estágio com 16 anos. Com 16 anos para frente pode realizar o estágio, desde que esteja matriculado em um curso do IFC, desde que já tenha cumprido o que o PPC exige, dentro da questão dos requisitos para o cumprimento do estágio. Acredito que seja isso. Nesse momento a gente não tem como infligir, porque essa orientação é baseada no Ministério do Trabalho. Então, fala-se em manter os estágios de forma remota, mas como a gente não tem os estágios em funcionamento, então a gente não vai formalizar novos termos de compromisso de estágio enquanto tiver essa orientação vinda da reitoria para a gente com relação aos alunos menores de idade. A Thaís da Rosa, os alunos da engenharia que estão na 9ª fase podem realizar o estágio mesmo sem terminar o semestre? Mesma questão dos alunos do ensino técnico. Pode estar realizando o estágio, só que enquanto estiver sendo realizado as atividades de ensino remotas, nós vamos poder contabilizar 6 horas diárias. A partir do momento que se encerra as atividades de ensino remoto, a gente vai poder fazer um termo aditivo no seu estágio e passar de 6 para 8 horas diárias para que o seu estágio termine num período de tempo um pouco menor. Acredito ter respondido. Se tiverem novas dúvidas, vão questionando. A Daniela. O estudante que realizou o estágio extracurricular e não fez o obrigatório, pode fazer valer como obrigatório o extracurricular ou não? A legislação não traz nada disso. Isso teria que fazer um questionamento para a coordenação do curso. Talvez ela vai submeter para o colegiado do curso para que o colegiado aprove ou não aprove
essa alteração do estágio obrigatório do extracurricular para o curricular. Mas isso não tem previsto no PPC, não tem previsto na resolução do IFC e também não tem previsto na questão da legislação da 11.788. Pode ser realizada essa consulta. Numa experiência passada que a gente teve, não foi possível. Então, nesse momento, caberia a questão da consulta. A primeira coisa a ser analisada é se esse estágio extracurricular ele cumpre as 180 horas, se ele foi realizado dentro das áreas que você tinha competência, conforme previsto no PPC do curso, se teve a orientação do professor efetivamente, e a questão depois daí, sendo possível a transformação desse extracurricular para curricular, você vai precisar realizar o seu relatório final e também a questão de realização da defesa de estágio. Mas não tem como a gente estar precisando isso nesse momento. Caberia mandar um e-mail ou para nós da CEGEX ou também para a coordenação do curso, para que a gente possa estar fazendo essa consulta. Acho que, Cristiano, se puder me ajudar nessa pergunta, seria esse o caminho, né? Acho que sim, Maurício. Formaliza pelo e-mail e aí a gente vai atrás da resposta e depois repassa para vocês daí. Esse é a água, fiquem tranquilos. Me perdi aqui. A Maísa. Eu não consegui entender direito a questão das horas diárias. Pode repetir, por favor? Vamos lá. O estágio ele pode ser realizado de 3 maneiras pela legislação. Pode ser 4 horas diárias, 6 horas diárias ou 8 horas diárias. Se você estiver cursando aula, você só pode realizar 4 horas ou 6 horas no máximo. Se você estiver num período em que você não está cursando nenhuma disciplina, que geralmente são as férias dos estudantes, do intervalo do segundo para o terceiro, ou os alunos que deixam para fazer o estágio no terceiro ano, que depois que terminam as atividades letivas, que saem para a realização do estágio. Aí é possível estar realizando o estágio em 8 horas diárias. Então, enquanto estiver realizando atividade de ensino remoto, a gente só pode estar cadastrando 6 horas diárias de atividade. Eu pulei a pergunta da Jéssica. Então, os alunos do segundo ano não poderão fazer estágio antes de março. Isso não nos prejudica, já que teremos o período de férias reduzido? Então, Jéssica, isso eu fiz questão de enfatizar na minha apresentação. Nós da coordenação de extensão, a gente não cria as regras, a gente faz cumprir as regras. Então, se vocês têm essa demanda de alteração desse ponto específico do PPC do curso, deve ser encaminhado e-mail tanto para nós da coordenação, quanto para a coordenação do curso, ou também para o DEP, para que seja flexibilizado, que seja estudado a possibilidade dessa troca, ou que a janela para que vocês possam realizar o estágio no período de férias a partir de março seja garantida, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, porque só compete à coordenação de extensão executar o que está posto, não compete a nós estar criando uma legislação. A gente formaliza os documentos necessários para o cumprimento das regras dos itens regulatórios, tanto a lei quanto a resolução que eu apresentei aqui para vocês. E esse é um questionamento bem recorrente no e-mail da extensão e também tanto no meu WhatsApp particular quanto dos colaboradores ali da extensão. Maurício, fiz meu estágio no segundo ano e rodei. Poderia defender ele ainda? Já que estou no terceiro, na matéria que eu fiz o estágio, tirei 10 nos 3 trimestres. Deixa eu ler de novo para ver se eu entendi. Você reprovou no segundo ano? Se você reprovou no segundo ano, automaticamente o teu estágio ele saiu de ser um estágio curricular e passou a ser um estágio extracurricular.
Aí você precisa realizar um novo estágio. Não teria como estar validando o estágio, porque o PPC do curso ele só permite que seja realizado o estágio a partir do segundo ano, desde que tenha cumprido todas as disciplinas do segundo ou que tenha ficado em dependência. Então, se você reprovou e teve que refazer todo o segundo ano, ou se foi apenas dependência, se puder colocar isso no chat ali para a gente, para a resposta ser direcionada. Então, como eu tinha falado antes, o caso a caso são bem específicos para a gente falar de uma forma geral. Próxima pergunta é: para realizar o estágio é necessário ter que apresentar carteira de trabalho? Não, o estágio ele não faz vínculo empregatício com a instituição que vocês vão estar indo frequentar. Vocês não precisam ter carteira de trabalho nesse momento, mas vocês já estão chegando nas últimas fases do curso. É interessante estar com toda a documentação em dia para uma possibilidade de contratação, não ter que falar para a empresa que não tem carteira de trabalho ainda, né? A documentação necessária que a gente vai solicitar do estudante é o comprovante de matrícula, que é emitido pelo SIGA, na disciplina de estágios na questão da engenharia agronômica, e na questão do técnico a gente vai consultar, as duas a gente vai consultar a coordenação do curso, ver se vocês estão aptos para estar realizando o estágio ou não. Então, é só uma conferência que a gente faz. A questão de carteira de trabalho é só posteriormente numa contratação. E o estágio ele serve principalmente para isso, né? Para que vocês tenham um período de experiência junto à empresa, e a empresa vai estar observando vocês, se vocês têm postura, têm desenvoltura, se preenche o perfil do profissional que essa empresa tá procurando. Sou do terceiro ano e quando posso começar a fazer o estágio? Assim que você seguir todos os passos que a gente passou ali, conversar conosco, nós elaborar a documentação, a empresa aceitar o seu estágio e o seu orientador e toda a parte documental que a gente precisa estar fazendo. Então, primeiro passo é visitar a página da extensão, ir na parte de estágio ali do curso técnico e conhecer as empresas que já ofertaram estágio aqui para a instituição. Tem lá separado por área do conhecimento, tem por região, você escolhe a forma de fazer a busca. Lá tem mais de 300 empresas, organizações cadastradas ali para você estar podendo realizar o seu estágio. Então, depois de escolher essa empresa ou essas empresas, manda um e-mail para a coordenação de extensão que a gente vai solicitar o seu estágio para ela. Quanto tempo mais ou menos leva para fazer o convênio de estágio? Então, Cris, essa é uma pergunta bem interessante, que vai de empresa para empresa e de situação para situação. Teve casos que a gente conseguiu fazer em 20 dias, que nunca mais se repetiu, e tem casos da gente chegar já a 90, 120 e não conseguir finalizar a questão do convênio. Depende de muitos fatores, porque, por exemplo, toda a tramitação da documentação ela é por correio. O correio entrou em greve, trancou a parte de convênio de estágio. A parte da empresa, principalmente a região lá de cima, onde que as fazendas são deslocadas, onde que o pessoal vai uma, duas vezes a cada 15 dias para buscar o material. Então eles vão, então até eles postar de novo para a instituição, ou às vezes o aluno leva o convênio e acaba perdendo, tem que emitir de novo, então não tem como precisar. Mas o processo ele ainda é muito físico e a instituição está trabalhando para que as assinaturas da concedente também possa ser realizada dentro do SIGA, e daí toda essa parte de documentos físicos ela vai acabar saindo e a gente vai conseguir ter um tempo de resposta mais rápido. Então é interessante estar buscando
a formalização do convênio o quanto antes. E principalmente no caso de vocês da engenharia agronômica, a gente não consegue fazer termo de compromisso sem ter o convênio de estágio. Então, não tem aquele jeitinho que o Bolsonaro disse que ia acabar, da gente conseguir colocar você desenvolvendo estágio e depois fazer alguma coisa dentro do SIGA. O SIGA ele é muito ortodoxo nas partes que ele vai estar desenvolvendo. Então, se você precisa fazer o convênio, você não consegue passar para frente sem ter um convênio cadastrado. Se você realiza todo o seu estágio, não devolve para a coordenação o termo de compromisso de estágio assinado, o seu estágio não vai ter validade, porque não teve o upload do documento com as assinaturas dos envolvidos. Então, ele não reconhece que o seu estágio teve validade. Então, tem uma série de travinhas que o SIGA traz. A Mariana. Se eu quiser fazer o estágio com uma empresa que não está listada por vocês, falo primeiro com a própria empresa ou com a escola? Primeiro fala com a coordenação de extensão. A gente tem um e-mail meio padronizado para as empresas que a gente vai solicitar a vaga de estágio para a Mariana, vai solicitar para a Camila, vai solicitar, para cada estudante. E vai pelo e-mail institucional, que é formalizado, e fica uma forma melhor da coordenação estar gerenciando. Um local que muitos estudantes buscam estágio é a Copérgia, por exemplo. A gente tem, em média, anualmente, em torno de 15 a 20 estudantes que fazem estágio nas lojas da Copérgia e também na parte de campo. Só que eles realizam a seleção, então pelo menos ali umas 60 pessoas tentam fazer estágio na Copérgia, e isso prejudica a imagem institucional se a gente não tem esse canal de comunicação bem estabelecido. Então, o primeiro passo seria conversar com a gente para a gente estar contatando essa empresa. Caso seja uma empresa familiar, próximo da sua casa, que você já conhece e tudo mais, não custa você ir lá fazer uma conversa direto com eles, mas mesmo assim a gente na coordenação vai mandar um e-mail solicitando a vaga para eles fazer a confirmação, para a gente já buscar também o estabelecimento do convênio, porque como o curso técnico em agropecuária ele não exige o convênio nesse momento ainda, mas nós já estamos se antecipando, fazendo uns convênios de estágio, para caso alguém da engenharia agronômica ou quando o SIGA também realizar o trâmite de estágio para o curso técnico em agropecuária, a gente já esteja com uma quantidade de empresas bem significativa para que a gente não trave toda a questão do estágio. Mesmo tendo 18 anos, deve-se concluir o segundo ano para poder realizar o estágio ou já poderia começar? Não. Aí você tem a idade, mas você não cumpre o requisito do PPC, que é ter concluído todas a matéria do segundo ano. Então, enquanto não ter nenhuma orientação vinda para a coordenação de extensão dos órgãos que estão acima da gente, que é a coordenação de curso, DEP e também as pró-reitorias do IFC, a gente não pode estar formalizando o termo de compromisso com alunos que não atendam aos requisitos que a gente apresentou. Então, como eu já tinha comentado anteriormente, mandem e-mail questionando isso, tanto para nós, a coordenação de extensão, para a coordenação do curso e também para o DEP, para que isso seja estudado e se eles acharem que é necessário, que é possível, que nesse momento tem condições de ser feito, eles vão dar essa resposta para vocês. É interessante também usar os canais de representatividade de vocês, que é o Centro Acadêmico e o Grêmio Estudantil. A pergunta do Alexandre, a gente vai disponibilizar assim toda essa conversa que a gente tem.
Essa apresentação a gente pode colocar também lá na página para vocês estarem consultando, mas ela é bem simples, é mais para nortear um pouco a nossa conversa. E a gente vai estar colocando ela no YouTube e no canal que a coordenação de extensão tem. E lá na mesma página onde tinha a questão dos estágios ali, tem eventos online que a gente realizou há um mês atrás, se eu não me engano, durante todo o mês de agosto, quase, um evento online. Então, tá todo o evento lá disponível. Também vai estar essa conversa que a gente tá tendo hoje aqui, para vocês poderem estar tirando as dúvidas. E caso queiram também, a gente pode estar tendo umas outras conversas depois. Não sei se teriam mais algum questionamento, alguém gostaria mais de falar. Acredito que das perguntas que tinham no bate-papo a gente venceu. Pessoal, se tenham dúvidas, por favor, aproveitem o momento. O estágio é remunerado. Essa é a pergunta mais clássica que tem nas defesas de estágio. O seu estágio foi remunerado? Por isso que eu acabei rindo aqui. Estágio obrigatório não tem previsão de remuneração por lei, porque ele tem um entendimento de que a empresa está cedendo espaço para você adquirir experiência. No caso do estágio extracurricular, é obrigatório a empresa fornecer uma bolsa para você e também o auxílio transporte e ou alimentação. Aí vai de empresa para empresa. A pergunta da Emily. Os papéis só podem ser feitos depois de março para quem está no segundo ano e já fez 18 anos, ou pode organizar os papéis antes e só fazer o estágio depois? A parte de tramitação da documentação vocês podem fazer a qualquer momento, independente do estágio que vocês estão dentro do curso. Então, pode estar pensando na empresa, a gente pode estar solicitando a vaga, pode estar formalizando o convênio, você pode estar realizando um estágio extracurricular nessa empresa para adquirir experiência nesse momento de atividade remota, já que você é maior de 18 anos, e depois, quando você regressar na empresa, você fazendo o estágio curricular, isso vai ser muito bem visto pela empresa, possivelmente rendendo até futuramente uma proposta de emprego. Mas toda a parte de documentação pode ser realizado a qualquer momento na coordenação de extensão. Manda um e-mail para a gente com as empresas que vocês têm interesse em realizar o estágio. Mais alguma, pessoal? Tem dúvida, Cristiano, de estágio? Não, Maurício, por enquanto não. Tá tudo bem explicadinho. Então, nós vamos fazer os papéis, Letícia, nós vamos fazer os papéis para os alunos que são menor de estágio até o momento da formalização do termo de compromisso de estágio. Quando a gente for formalizar o termo de compromisso de estágio, a gente vai aguardar ali você atingir a maioridade para que a data do documento saia no momento que você possa estar assinando esse documento. Então, agora você pode fazer toda a tramitação que é antes da formalização do termo de compromisso de estágio, que é a gente fazer o contato com a empresa, a gente buscar o local que mais se adequa
a sua necessidade de estar fazendo o estágio. E quando chegar no termo de compromisso do estágio, a gente aguarda um pouquinho até você atingir a maioridade ou vir a autorização para a gente poder estar formalizando o termo de compromisso. Olá, Cristiano. Não, desculpa, eu estava com o microfone aberto. Giovana, eu já consegui o orientador e tenho uma empresa em mente. Eu mando um e-mail para vocês e vocês entram em contato? Sim, você encaminha o e-mail para a gente para entrar em contato com a empresa, com o orientador, com o professor orientador. Vocês realizam o contato através dos canais que vocês têm com eles. Se vocês têm contato via mensagem com eles, via Instagram, pode estar conversando com eles de forma direta, não precisa estar passando pela coordenação. No momento que vocês forem preencher o formulário com as informações, vocês vão estar colocando o nome do orientador, e daí vai de cada orientador tá lá anotando o número de estudantes que ele está orientando, para que não pegue mais do que 10 estudantes ao mesmo tempo. E daí, depois de recebido o formulário de vocês, a gente vai conversar com esse professor, perguntando se efetivamente ele vai ser o orientador do aluno A, B, C ou D. Mais alguma, pessoal? Podem perguntar, fiquem à vontade. O que eu não souber responder, eu digo não sei. Ou eu passo para o Cristiano. Então, Giovana, a pergunta da Giovana, a gente já respondeu um pouquinho acima, mas não vamos falar de novo. Já tem 18 anos, mas não posso fazer o estágio por estar no meio do ano letivo. 18 anos é um do requisito que precisa. Se você está no segundo ano, mas tem 18 anos, e você não vai ter como estar realizando o estágio nesse momento, porque você precisa concluir todas as disciplinas do segundo ano. Então, se você puder colocar ali no bate-papo para a gente, ficaria melhor. E se você já está no terceiro ano, daí a gente pode estar vendo com a empresa, preparando toda a documentação também para estar realizando o estágio. Como você é do segundo, agora a gente pode fazer toda a tramitação da documentação, que era o que eu estava comentando há pouco, e quando chegar na parte de formalizar, que é o termo de compromisso de estágio, daí a gente vai aguardar ou a finalização do ano letivo, que está previsto para março, ou que seja repassado uma nova orientação para a gente que possa estar realizando o estágio, mesmo estando no segundo ano. Mais alguma, pessoal? Então, não tendo mais dúvidas, ou enquanto eu for conversando aqui, se aparecer mais uma, eu vou respondendo. A gente vai estar disponibilizando essa gravação na página da extensão, dentro do site do IFC. Tem uma aba escrita Eventos Online, onde tem todo o evento Um Giro pelo Campus, e também vai ter a gravação dessa conversa que a gente teve sobre estágio. Não tendo outros questionamentos, eu queria agradecer a vocês, tirar um tempinho aí, teve um momento de ter até 70 pessoas aqui escutando, a gente falar um pouquinho sobre estágio. Os canais de comunicação, o e-mail da CEGEX e também agora o WhatsApp principalmente para a questão de recados.
a gente não tem condições de estar respondendo a todo momento a questão do estudante. Imagine, nós somos hoje na coordenação, eu como coordenador, o professor Miguel auxiliando como substituto, e nesse momento como titular, porque eu me encontro afastado, e temos ali o auxílio da Esther, que é a nossa estagiária, um estágio extracurricular dentro da coordenação. A gente tem o auxílio da Amanda, que também é da engenharia agronômica, que auxilia principalmente na parte do estágio do curso técnico, e tem a Johanna, que auxilia a gente geralmente no campus com a parte das visitas orientadas, e agora com as atividades remotas ela está auxiliando no estágio também. Então a gente tem toda a frente de projetos para estar dando conta, e também toda a questão do estágio. Conforme vai chegando agora mais para o final, próximo de vocês poderem sair para a realização do estágio, a gente vai tendo uma carga de trabalho maior. Então, o WhatsApp a gente vai estar recebendo a informação de vocês, avaliando se a gente consegue responder por ali. Sendo muito complexo, a gente vai estar solicitando para formalizar no e-mail, onde a gente vai estar respondendo vocês com uma qualidade melhor, mandando os links da onde vocês precisam estar acessando tudo certinho, que fica mais fácil para a gente estar conversando, porque no WhatsApp serei apenas eu respondendo nesse momento, e no e-mail a gente tem 4 pessoas para estar auxiliando. Então, pessoal, fiquem à vontade para qualquer questionamento, entrem em contato conosco, não fiquem com dúvidas, mandem a pergunta por menos importantes que vocês acham que ela seja, vocês façam esses questionamentos, e na medida do possível depois repassem essa gravação aí para os colegas de vocês, para que a gente também ganhe tempo de trabalho, não precisando estar respondendo toda a vida os mesmos questionamentos aos colegas de vocês. Cristiano, se quiser finalizar, por favor. Pessoal, reforçar bem a fala do Maurício, no sentido que se vocês tiverem dúvidas, ou surgir uma dúvida amanhã, ou depois, manda um e-mail para o CGEX ali perguntando, e aí, na medida do possível, o pessoal vai tentar responder, compartilhem com os colegas, o pessoal da coordenação vai colocar na página essa apresentação, esse vídeo também, a apresentação, também fácil daqui a pouco para vocês se encontrarem. Agora, eu gostaria de reforçar a fala do início, no sentido de que tem que fazer as atividades de ensino remotas, tem que, por exemplo, que várias perguntas eram relacionadas ao segundo ano, né? Se vocês chegarem no final do ano e não tiverem aprovação, não tem como fazer estágio. É extremamente importante, tanto alunos de segundo quanto terceiro e o pessoal da agronomia, que façam as atividades de ensino remotas, até para que tenham um segmento, até que consigam seguir adiante no curso aqui. Tá? Agradeço a participação de vocês, me coloco também à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra situação, pode entrar em contato comigo também. Aproveitar e vou colocar o WhatsApp do DEP, eu tinha até esquecido. Então. Esse aqui é o do DEP, do Departamento de Ensino, pode também contatar se vocês tiverem alguma dúvida sobre ensino, alguma outra situação. Tá? Muito obrigado. Obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade.